Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vou mostrar para vocês as minhas leituras do mês de maio. Gente, ao total foram 10 leituras, porém foram muitos quadrinhos e poucos livros. Porém foram leituras, né? Então vamos lá. O primeiro livro que eu li não foi na ordem, tá? Estou mostrando o primeiro livro agora, que foi O Instituto, do Stephen King, tá? Esse aqui foi uma leitura que eu concluí para o Vórtice Fantástico, que é o clube de leitura que eu participo. E vamos lá. Aqui então a gente vai para a cidade do Maine, né? Estamos falando de Stephen King. E aqui a gente vai ter uma história em que ele vai falar sobre as crianças desaparecidas, então, dos Estados Unidos. E aparentemente essas crianças desaparecidas, elas vão acabar dentro de um instituto. A gente vai acompanhar então, primeiramente, o Luke, que é um garoto de 12 anos. Porém, ele é um pouco diferente das crianças que vão estar dentro desse instituto, que a gente vai entender depois que são pessoas que têm TC, que é telecinese, e o outro, gente, eu sempre esqueço, mas um é ler mente e o outro é mover objetos, tá? Dentre todos, o Luke é o mais fraco, tá? Ele move de vez em quando alguns objetos, mas o talento dele mesmo, ele está ali porque ele é uma criança, ele é um gênio, tá? Ele tem um QI completamente acima da média e ele é um garoto apenas de 12 anos, tá? Paralelamente a isso, a gente vai acompanhar, então, na verdade, o primeiro capítulo é do Tim, que é um ex-policial que acaba ali dentro daquela cidade por pura conveniência, assim. Ele acaba trabalhando como um vigia noturno ali pro xerife local da cidade, tá? Até que um dia, assim, numa das noites, ele vai ver alguma coisa. E em determinado momento, o destino, então, desses dois personagens, a gente vai entender que vai se unir. Depois disso, a gente vai acompanhar apenas o Luke, vai demorar bastante para esse encontro acontecer. Isso é a primeira coisa que meio que me chateou um pouco durante a leitura, porque demora bastante para esse encontro acontecer. Sendo que o Tim, logo no primeiro capítulo, se mostra um personagem bastante interessante, sabe? Então eu tava muito na expectativa de quando isso ia acontecer, de quando ele ia entrar dentro da história, e demora um pouquinho. Eu dei 3 estrelas pra esse livro, não é uma nota ruim, tá, gente? Mas, assim, eu sempre acabo esperando um pouco mais do Stephen King, assim, questão de me impressionar. Principalmente porque me falaram que o Instituto era melhor que It, a Coisa. Então isso já me deixou assim, opa, calma, vamos fazer essa leitura com dedicação para poder entender isso. Mas a única coisa semelhante a It, assim, é porque tem crianças. E as crianças aqui, gente, tirando uma ou duas, elas são bem desinteressantes. Então eu não curti tanto. A história em si de crianças com superpoderes também não é uma história atrativa pra mim. Então, foi uma sucessão de pequenas coisas que não me agradaram, que ocasionou que essa história foi apenas mediana pra mim, tá? Mas ainda não desisti de Stephen King, eu vou continuar lendo dos livros do autor. Alguns livros eu já gostei mais, outros menos, mas faz parte, né? Depois acabei lendo, então, The Outsiders, Vida Sem Rumo, saiu nessa edição de luxo pela editora Intrínseca. Esse aqui é um clássico, então foi lançado em 1983, se eu não me engano. Eu vou corrigir aqui se eu estiver errada. Isso aqui a gente vai ter uma disputa entre gangues. A gente vai ter, então, uma gangue de uma classe social mais baixa, que é os Grievers, e uma classe social mais alta, que vão ser os Sulks, tá? A gente vai acompanhar aqui os Grievers, e quem vai narrar essa história vai ser o Pony Boy, que é um garoto, então, também de 12 anos, por coincidência. E ele vai narrar ali como é que funciona esse grupo de amigos, né? O porquê eles estão incluídos dentro desse grupo, e como ele gostaria de não estar nesse grupo, mas ele está, porque, enfim, isso é tudo que ele conhece, assim que é aquela sociedade. É uma história muito, muito, muito boa, já ganhou uma adaptação bastante conhecida também no cinema. É o pai do contemporâneo Young Adult, esse livro, então vale muito vocês conhecerem. Vai ter muita crítica sobre a desigualdade social, também como a sociedade vira as costas para jovens problemáticos. Então vai ter muita discussão aqui. É um livro curtinho, então é uma leitura super rápida e vale muito a pena, tá? O outro livro que eu li, gente, eu não vou ter a capa dele aqui porque eu li no Kindle, tá? Mas ele se chama Erica, eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Foi um publi editorial que eu fiz com a autora.
E esse também é um Young Adult contemporâneo. Vai ser um livro de espionagem Young Adult, tá? A gente vai ter uma personagem que é a Erika, que vai ter a vida dela virada de cabeça para baixo depois da morte dos pais dela, tá? Ela vai entender ali que a morte dos pais dela tem a assinatura de um grupo ali religioso que a princípio quer ir atrás dela também, e os motivos eu não posso dizer porquê. Mas a gente vai acompanhar então a evolução da Erika, de uma jovem normal, de uma adolescente normal, até uma agente, então uma espiã, o que é muito interessante. Eu acho que vai agradar bastante os jovens adultos, assim, que gostam de histórias de ação que envolva personagens com a faixa etária mais ou menos parecida. E essa é uma história também que vai ter várias sub-histórias, então a gente vai acompanhar a Erika aqui, depois a gente vai acompanhar num outro núcleo, outros jovens, e de alguma maneira todas essas histórias vão se entrelaçar. Foi uma história que eu gostei muito, já tem resenha dele lá no Santiagonal e eu vou deixar o link aqui para quem quiser conferir. Também no Kindle eu li Corpos Secos, que é uma colaboração então de 4 autores nacionais. Isso foi uma leitura também para o Vórtice Fantástico. E foi uma leitura mais curtinha, eu acho que o livro tem 170 páginas, mais ou menos. E esse foi uma leitura, gente, muito interessante, porque eu gostei muito, muito, muito. Basicamente, aqui a gente vai ter uma realidade em que o uso de agrotóxicos causou um vírus, então, entre a população. É a clássica história de zumbis, apesar de que a gente não tem o nome zumbi dito aqui. São os corpos secos, tá? Aqui, então, a gente vai acompanhar 4 personagens, tá? Que vai ser o Murilo, que é uma criança, o Matheus, que a princípio é o paciente zero ali, que ele tem a cura dentro de si, ele não foi infectado. A Constância e o Conrado, que são 2 irmãos. E o outro é a Regina, então, que é uma mulher comum, uma dondoca ali, uma patroa de fazenda, que vê o mundo também de uma hora para outra mudar e ela precisa se virar para sobreviver. A gente vai acompanhando a história desses 4 personagens a caminho, então, de um local seguro. Vou contar só até aí, então, dessa história, mas eu gostei muito de acompanhar o modo como eles narram essa história. Tem alguns personagens, na minha opinião, que são mais interessantes que os outros. Eu acho que o Murilo é um personagem muito, muito interessante. É uma criança, a gente vê a visão de uma criança do que está acontecendo com o mundo. É um livro que vai ter bastante crítica política, também vai ter críticas um pouco mais rasas, mais críticas sobre o meio ambiente, e sem querer vai casar muito bem com o momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então é uma leitura que entretém bastante, que contém críticas, mas acabou me surpreendendo bastante, tá? Não vou falar muito, que talvez eu faça uma resenha sobre ele, então vou ficando por aqui mesmo nessas leituras do mês. A próxima leitura que eu fiz, gente, eu também não tenho livro físico, porque eu li no Kindle Unlimited, inclusive para quem quiser ler, tá disponível ainda, que é Fahrenheit 451, o quadrinho, tá? Não foi o livro, eu li o quadrinho, que saiu para a editora Excelsior, inclusive eu quero muito edição física, mas enfim, eu acabei ficando curiosa e acabei lendo no Kindle mesmo. Então, o que eu posso dizer? Eu não sei se é porque eu li no Kindle, eu tive um pouco de dificuldade, sabe? Porque eu não conseguia visualizar muito bem as cenas, porque a gente vê em preto e branco, tá? E eu sei que a graphic novel, ela é colorida. Eu achei que foi tudo muito fragmentado, então eu entendo que talvez tenha sido um desafio fazer essa história em quadrinho. Mas assim, de forma geral, eu gostei bastante. Aqui a gente então tem uma realidade, a gente vai acompanhar um personagem que ele é um bombeiro, que dentro desse contexto os bombeiros eles queimam livros, porque é proibido então que a população leia, que tenha informação. Isso aqui é uma distopia, então é um clássico também da ficção científica. E uma curiosidade sobre o nome, que eu não sabia, fiquei sabendo lendo a graphic novel, que Fahrenheit 451 é a temperatura que os livros queimam, então achei bem legal. E tem uma introdução aqui do ilustrador e também do autor, né, do livro, que ele vai comentar quando surgiu a história, que começou com um pequeno conto, depois uma novela, até chegar ao clássico que todo mundo conhece. Então, fica a dica, eu vou deixar o link aqui embaixo também para quem quiser adquirir a graphic novel e o livro, tá? Minha próxima leitura, então, foi Descender, que é essa contribuição do Jeff Lemire com Dustin Nguyen. E aqui a gente vai ter uma realidade em que os robôs e os humanos, eles convivem bem, já em harmonia, até que vai chegar a alguns robôs, grandes robôs chamados Os Ceifadores,
que vão meio que começar uma guerra, então, entre os humanos e as máquinas, tá? A história começa 10 anos antes, a gente vê o que acontece e depois a gente passa para 10 anos depois. Depois a gente vai acompanhar, então, um menininho, né, que é o Tim, que é um androide, que ele dormiu durante todo esse tempo, então ele não sabe o que aconteceu. E ele é um tipo de androide que ele foi feito para ser um irmão ou um filho para pais que perderam algum filho. Então ele é bastante inocente, ele não entende muito bem o que está acontecendo, até que ele vai se dar conta ali que ele tem um valor muito alto ali entre sucateiros e pessoas que estão indo atrás dele por algum motivo. Eu gostei muito, muito, muito. Eu gostei muito dessa relação entre máquinas e humanos e como os humanos também já estão se distanciando da forma que a gente conhece como os humanos são. Enfim, é uma história que, apesar de ser muito curtinha, ela vai acontecer bastante coisa e me entreteu bastante. Eu achei muito interessante. Eu quero muito já ler a continuação, então gostei muito. O outro livro que eu li, na verdade, quadrinho, foi Ousadas 2. Isso aqui é um segundo volume, então eu não li o primeiro volume, mas foi uma leitura que eu poderia fazer diretamente do segundo. E aqui, basicamente, a gente vai ter as histórias de grandes mulheres muito conhecidas e também algumas desconhecidas, ilustrada pela Penélope Baguiot. Essa ilustradora, ela já é uma ilustradora que já lançou outras graphic novels pela Nemo, então ela é bastante conhecida assim para quem já leu outros livros, como A Namorada Perfeita. Eu não vou me lembrar, mas eu vou botar as outras capas dos outros livros dela aqui. E é uma ilustração muito bonitinha, gente. Vou mostrar aqui. E apesar de ser quadrinho, é uma leitura bem longa, bastante... Vou colocar aqui, tá? Porque são balões que vão explicar realmente a biografia dessas mulheres e como elas surgiram do nada, como elas tinham sonhos e elas conseguiram alcançar os seus objetivos. Então, é muito, muito legal. Adorei conhecer... Essa aqui é a Penélope. Adorei conhecer muito das mulheres que constam nesse livro. E agora, com certeza, eu quero ir atrás do primeiro volume, porque eu fiquei encantada. Inclusive, tem uma mulher aqui, uma senhora aqui, gente. Não sei se eu vou achar aqui a mão, peraí. Ela foi, basicamente, a mãe ali da medicina forense, né? Que foi através de uma técnica dela que a polícia conseguiu desenvolver mais essas técnicas de quando chegar numa cena de crime, o que observar para encontrar pistas, né, para encontrar o suspeito. Essa aqui, o nome dela é Frances Grayson Lee, a miniaturista do crime, tá? E a técnica usada por ela é utilizada até hoje para estudos, então tá aqui parte da história dela, achei muito legal. Inclusive eu fui pesquisar depois no Google mais sobre a vida dela. E essa é só uma das mulheres, tá, que eu tô comentando, gente. Tem muitas aqui muito interessantes. Tem uma aventora que, enfim, não foi levada muito a sério por causa da beleza dela. É umas coisas meio absurdas, mas enfim. Depois eu li 3 quadrinhos aqui da Beck, que foram as minhas 3 últimas leituras, e eu vou comentar brevemente sobre elas, tá? Li então Mesa 44, que é do Rafa Pinheiro. Já li outro quadrinho do Rafa. E esse aqui, na verdade, foi um TCC que ele apresentou, que ele acabou, então, transformando nesse quadrinho. Ele resolveu, então, ir todo dia para o bar e registrar, desenhar ali no bar o que desse na telha dele, alguma situação, alguma coisa que ele estava vendo. Então, é uma ideia bem interessante, tá? Esse aqui é o traço dele, eu já conhecia, só que aqui nessa graphic novel é um pouco diferente. Precisava que fosse algo mais simples de se fazer dentro de um bar do que um outro tipo de técnica. Então achei bem legal ele explicar isso. Uma coisa que ele salienta bastante é que todas as histórias aqui são reais, vividas por ele. Então eu achei isso muito legal também. E aqui, como eu disse, ele comenta que esse livro é o resultado do mestrado profissional do autor em Tecnologias e Linguagem de Comunicação da ECO não sei dizer isso, a URGS do Rio de Janeiro, tá, gente? O trabalho estuda a dificuldade de se fazer um quadrinho em loco. Então, ele acabou provando que tem como, apesar das dificuldades, ele conseguiu fazer esse quadrinho dentro de um bar.
Depois acabei lendo Cabra d'Água e A Peleja Contos Gigantes. Eu acredito que esse aqui seja um quadrinho que faz parte de uma série, tá? Mas aqui é basicamente uma série de herói, tá? Onde o Cabra d'Água é esse sujeito aqui, muito engraçado. Idealizado e escrito pelo Ayrton Marinho, que é um nordestino, então eu achei bastante legal ler um quadrinho nacional do Nordeste, que vai se passar no sertão, mais propriamente dito, e eu achei muito legal, gostei muito de conhecer. Desse quadrinho tem 2 histórias, mas eu acho que tem mais quadrinhos, eu vou dar uma pesquisada. Eu gostei muito do traço do artista, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, eu adoro essas artes mais coloridas. Eu com certeza vou atrás de outras histórias desses artistas e também do Léder Mendonça e Leopoldo Anjo, que é quem faz as cores e a ilustração. Então tá aqui a minha recomendação. E outro quadrinho que eu também fiz a leitura, também da editora Draco, é Riotiras ou Riotiras, né? Que na verdade são tirinhas, tá? Aqui ele faz um compilado dos 10 anos que ele já trabalha com isso. E aqui nas tirinhas ele faz muitas críticas sociais, então ele vai trabalhar no meio a cultura pop, essas críticas. E, gente, é bem bonitinho, eu gostei muito do traço também. Inclusive eu marquei algumas aqui. Algumas são coloridas, outras não, tá? Eu marquei essa aqui pra vocês verem que diz: existem livros sobre tudo que você possa imaginar, mas isso nem é o mais legal, não? O mais legal é que existem livros sobre coisas que você jamais imaginaria. Então é bem legalzinho mesmo. Esse aqui foi só um que falava sobre livros e por isso eu marquei. Mas enfim, pra quem gosta de tirinhos, tá aqui a recomendação também. Então essas foram as minhas leituras, espero que vocês tenham gostado. Dá like nesse vídeo pra ajudar a divulgação e a gente se vê então nas leituras do mês que vem.